Amém. Pô, você pode ficar aí, meu amor? E o pai me adotou. Deixa aí, fica aí tocando ela. A Bíblia fala que fé sem obra é morta, né? Nós temos que ter fé para as coisas, mas nós temos que fazer algo para que essa fé se transforme em realidade, né? Não adiantava nada a pastora ter fé e não ir lá orar com o prefeito, com as pessoas, e pegar a bandeira e trazer para cá, para orar. Porque fé sem obra é morta. Quando nós cremos em algo, nós temos que fazer para que aquilo aconteça. Nós temos que ter atitude. Essa é uma atitude de fé. É ir lá, conversar, falar com eles, né? E voltar e trazer a bandeira. Essa é fé com obra, porque fé sem obra é morta e não funciona. Glória a Deus pela atitude tua, pastora. Mas eu estava sentada ali orando. Mas o Espírito Santo, ele é muito lindo, né? E eu falando, Deus, eu peguei em casa quando estava saindo uma ministração. Não tem nada a ver com seminário. Nós colocamos uma ministração no encontro com Deus que não tinha. A primeira ministração do encontro com Deus nossa agora, que é na sexta-feira que tinha Peniel, nós colocamos paternidade. Porque um dia eu estava orando e Deus falou para mim que o pessoal do encontro com Deus não recebia tudo que era para receber, porque não entendia que Deus era Pai. Só quando estava sentada ali orando, aí Deus falou que aqui tem algumas pessoas assim. Ora, mas não acredita que Deus vai fazer. Tem dificuldade de receber as coisas do Pai. Porque quem não teve um bom relacionamento com o Pai terreno, não consegue ter um bom relacionamento com o Pai celestial. E quando ele começou a cantar a música, o Pai me adotou, disse, Espírito Santo, é muito lindo. É isso que tu quer. Eu vou falar sobre orar, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Lá no texto do... Peraí que eu tenho que trocar o óculos, que eu não enxergo nada. Esse óculos para longe, tira óculos, bota óculos. Depois dos 50 anos o negócio começa a ficar feio, hein? João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. E eu vou ler, na verdade, eu vou ler do versículo 10 em diante, para nós não ficar muito longo aqui. Versículo 10 em diante. Todos acharam? A palavra de Deus fala assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? É a canção que a gente cantou. O que que nós cantamos agora? É o texto.
filhos de Deus. E Ele nos adotou por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E hoje eu e você não somos mais órfãos, nós somos filhos e filhas de Deus. Sabe, minha irmã, meu irmão, a grande estratégia de Satanás é destruir as famílias, é destruir a paternidade de Deus. Porque se ele destruir a paternidade terrena, ele consegue destruir a paternidade celestial. O diabo investe pesado na família, para que a família seja destruída. Como? O pai e a mãe se separam. Quem que vai embora? O pai. Para quê? Para que os filhos se sentem rejeitados, para que os filhos não se sentem amados. Porque quando ele consegue destruir a paternidade terrena, ele também destrói a paternidade celestial. Porque nós inconscientemente a gente transfere o sentimento daquele pai que não amou, que não cuidou, que deixou e foi embora, que rejeitou o filho, que falou palavras terríveis, que não cuidou da filha, não ouviu a filha não sentou no colo do pai, a filha nunca escutou o pai, a filha nunca teve um carinho do pai. Ela não consegue se achegar a Deus, porque Deus é pai. Ele é o pai celestial, só que ela não consegue ter essa experiência com Deus, porque ela não teve com o pai terreno. Por isso que o diabo investe pesado para destruir os casamentos, as famílias, e principalmente para tirar o pai de dentro de casa. Pois se ele tirar o pai de dentro de casa, se ele fazer um pai rejeitar o filho, esse filho nunca vai ter uma comunhão perfeita com o Pai Celestial. Porque inconscientemente vai orar, vai clamar, vai interceder, mas não vai acreditar que Deus vai fazer. Porque o pai não fez. Porque o pai não se importou. Porque o pai não deu. Porque o pai prometeu e não fez. Então inconscientemente transfere para Deus. Aí como a pessoa, o pai sempre falava: você é um estorvo na minha vida, você só me incomoda, você só me dá trabalho. Ela não consegue se achegar a Deus, porque ela acha que Deus também, para Deus, tudo que a gente pede, para que eu vou perder tempo? Deus tem coisa mais importante para fazer do que ficar tentando me agradar. Esse é o pensamento, o sentimento do coração de uma pessoa que se sente órfã do pai terreno e que transfere para o Pai Celestial. E isso é um problema muito sério da igreja, porque o diabo sabe disso. Do ventre de uma mulher nascerá aquele que vai pisar na cabeça de Satanás. Quando eu e você entendemos que você somos filhas, que somos filhos, que Ele nos adotou, e Ele nos dá toda a autoridade. O diabo sabe disso, por isso ele não quer que eu e você entendamos que eu e você somos filhos de Deus, e Ele nos adotou por Jesus Cristo de Nazaré, e não era necessário, e não é necessário aí você fazer nada, somente aceitá-lo como Senhor e Salvador e crer nele. Aqueles que o receberam e creram, foi-lhe dado o poder de se tornar filhos e filhas de Deus, porque Ele nos adotou por meio de Jesus Cristo. Agora o que você temos que fazer? Pedir para Deus: me ajuda a resolver o meu passado com meu pai. Se eu tenho mágoa do meu pai, eu preciso perdoar. Se eu decepcionei meu pai, eu preciso pedir perdão. Se eu tenho um sentimento de rejeição com meu pai terreno, eu preciso pedir: Deus, então me cura, porque eu quero me relacionar contigo, com meu pai. Porque pode ser que você não recebe muita coisa na tua vida, por mais que você interceda, por mais que você clame,
Por mais que você ore, porque você talvez está transferindo esse sentimento de que Deus não vai fazer. Você não tem fé o bastante. Você não crê o bastante para saber Deus vai fazer. Por quê? Porque o pai não fazia. Porque o pai não dava. E porque o pai não dava, você pedia para o pai e o pai não dava. Você inconscientemente você acha que Deus também não vai dar. E você acha também que Deus não se importa com aquilo que você gostaria de ter. Não se importa por aquilo que você ora, por aquilo que você clama, por aquilo que você intercede. Por quê? Porque o pai nunca se importou. Eu quero perguntar para você nessa noite: tem algum sentimento assim no teu coração? Porque a gente precisa orar com você, para que você saia daqui hoje curado de todo o trauma que você teve com teu pai. Que você saia daqui curado de todo o sentimento de rejeição. Porque então você vai olhar para Deus diferente. Você vai ter fé. Você vai ter confiança de que aquilo que você pede, Deus vai dar. Você vai ter certeza. Porque Jesus tinha certeza disso. Lembra? Jesus vem. O nosso pai terreno é falho. Eu e você somos falhos. Eu e você vamos errar com nossos filhos. Se quem já não errou. Porque eu já errei muito com os meus filhos. Porque nós somos imperfeitos. E o pai terreno, Deus só usou para gerar você, te sustentar. Mas o pai que vai te levar para uma casa, para a vida eterna, é o Pai Celestial. Por isso que Jesus fala: o meu Pai. E em todo tempo Jesus não fala: o meu Pai José. Em todo tempo Jesus fala: o meu Pai que está no céu. O meu Pai me ouve. Tudo que eu pedir em meu Pai fará. Ele tinha essa certeza. Ele teve um pai terreno como eu e você. E com certeza, como o pai José também falhou em algumas áreas. Nós não podemos culpar os nossos pais, sabe por quê? Eu nasci lá no Rio Grande do Sul. A minha família, muito simples, muito pobre, morava no sítio. E nós não tinha quase nada. A primeira vez que eu fui para a escola, eu fui de pé descalço. Eu não tinha caderno, não tinha lápis. Mas eu fui com uma folha do caderno do meu irmão e um lápis que ele dividiu comigo, cortou no meio e foi para a escola. Não tinha. Mas a vontade de estudar era tão grande. Tão grande. E eu tive um problema sério com a minha mãe. Eu não conseguia conversar muito com a minha mãe. Mas com o meu pai, eu sentava no colo dele. E eu chorava, e eu brincava, e eu ria. E tudo machucava, corria para o colo do meu pai. Eu nunca tive dificuldade de correr para o colo de Deus. Nunca. Porque o meu pai era amoroso, carinhoso, cuidadoso comigo. Mas eu tinha com a minha mãe. E o Espírito Santo de Deus é como uma mãe. Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, é o nosso consolador. E a mãe representa o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o pai representa o nosso Pai Celestial. Então eu tinha dificuldade de sentir a presença do Espírito Santo. Eu tinha dificuldade de obedecer aquilo que o Espírito Santo me falava. Até o dia que eu percebi precisava ser curada na área de relacionamento com a minha mãe. Eu tive que pedir perdão para minha mãe, porque ela brigava muito com meu pai. Minha mãe era muito doente de alma. Minha mãe fumava, e o dia que não tinha cigarro para ela, ela batia na gente, ela jogava o que ela tinha na gente, porque ela ficava muito nervosa. E no sítio, às vezes não tinha onde comprar um cigarro. E ela descontava tudo na gente, nas crianças.
E eu tinha muita dificuldade de me relacionar com a minha mãe. E eu percebi que depois de longo tempo com Deus, eu tinha dificuldade de me relacionar com o Espírito Santo. Não com o Pai Celestial, mas com o Espírito Santo, porque ele representava a minha mãe. E eu fui pedir perdão para minha mãe. E depois daquilo, o Espírito Santo fala, como falou antes de eu sentar aqui, eu peguei o papel na mão. E eu escuto hoje o Espírito Santo. E eu sei que Deus quer curar a gente aqui, que teve dificuldade nos relacionamentos com o seu pai. O teu pai está errado? Não, querido. Porque provavelmente ele foi criado assim. Ninguém dá o que não tem. E ele também foi criado assim. Ele também sofreu os mesmos traumas, angústia, tristeza, desânimo, rejeição que você. Ele não deu porque ele não tinha para dar. Porque não aprendeu. Não é maldade. Porque não sabe fazer. Só que o inimigo que usa isso para destruir o propósito de Deus na nossa vida. Porque se você não entender que o nosso pai terreno, ele pode ser falho, mas que o nosso pai celestial não é falho. Isaías fala que pode um pai e uma mãe esquecer do filho que cria. Eu não me esquecerei de ti. Eu não sou falho como teu pai terreno. Deus não falha conosco. Deus não desampara e você nunca. Deus não vai largar eu e você nunca. Deus vai ouvir as nossas orações. Deus tem prazer em nos dar aquilo que nós pedimos, por mais que às vezes é fútil o que a gente pede. Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha e tenho um filho. Quando eu sei que eles querem alguma coisa, antes deles pedir eu dou. Deus é a mesma coisa. Ele é pai. Lucas fala, né? Qual é o pai que um filho pedindo algo vai lhe dar uma cobra? E ele fala assim, muito mais o nosso Pai Celestial dará aos vossos filhos aquilo que eles pedem. E às vezes são coisas fúteis, que a gente acha que, será que Deus vai estar preocupado? Tá sim, se isso vai agradar o teu coração, Ele está preocupado, porque o pai tenta agradar o filho que ele tem. Sabe por que às vezes você não sente isso? Porque isso tem uma barreira que está impedindo você sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a preocupação de Deus, que é o Pai Celestial. Por quê? Porque você teve dificuldade com o teu Pai terreno. Eu quero que você tenha um momento de oração agora. Quero que você feche teus olhos. Eu quero que você relembre com o teu Pai como é que foi a tua vida. Se você teve alguma coisa que te deixou muito triste, que você chorou, se você teve falta de carinho, se você teve falta de amor, se você teve um pai que só te criticava, que tudo que você fazia não estava bom, e às vezes hoje você acha que você nunca consegue agradar a Deus, porque tudo que você faz, você acha que Deus não vai gostar, porque você fazia, e o pai criticava. Para os pais nunca estava bom o que você fazia. Talvez você não conseguia conversar com ele, não conseguia sentar para conversar com ele, porque ele não tinha paciência, ele gritava, e ele xingava, e ele não tinha tempo, e ele não se importava com aquilo que você estava passando. Quero que você coloque isso diante do Senhor. Eu quero perdoar meu pai por essas atitudes. Eu quero perdoar meu pai pelas vezes que eu precisava conversar com ele, pelas vezes que eu estava sofrendo, mas eu não tinha coragem de me achegar a ele para conversar com ele, porque ele era bruto, ele era ruim. Deus, eu quero perdoar o meu pai pela rejeição, porque ele não queria me cuidar, ele não demonstrava amor, mas demonstrava que eu atrapalhava, que eu era uma pessoa que só dava trabalho para ele, envergonhava ele, ele não queria me ver junto com ele, não queria
era filha, que eu era filho. Muitas vezes ele demonstrava que tinha vergonha de mim. Quantas vezes eu precisei do amor, do cuidado dele, mas ele não tinha paciência para comigo. E hoje eu acho que Deus também não tem paciência para comigo. Hoje eu acho que Deus também não me escuta. Hoje eu acho que Deus não ouve a minha oração. Hoje eu acho que Deus não vai responder, que Ele não está se importando com as minhas feridas, com as minhas preocupações, com os meus medos, com as minhas angústias. Hoje eu acho que Deus não vai me dar aquilo que eu estou orando, que eu estou clamando, que eu estou intercedendo. Ele não vai fazer porque eu não consigo relacionar o meu Pai Celestial como um Pai que cuida de mim, um Pai que se importa comigo, um Pai que me escuta, um Pai que tem prazer de me abençoar. Deus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e eu quero liberar perdão para Ele. Eu quero falar, eu amo meu pai terreno, mesmo com as suas falhas, mesmo com a sua disciplina terrível que me judiou, mesmo por ele ter me rejeitado, me deixado, saído de casa, mesmo com tudo que ele tem feito e tudo aquilo que ele fez. Hoje eu quero perdoar o meu pai. Eu quero que o Senhor cure o meu coração. Eu quero liberar perdão. E se eu errei com Ele, se eu decepcionei, se eu fui desobediente com Ele, eu quero também que o Senhor me perdoe. E eu ainda quero consertar com meu Pai. Porque eu preciso sentir o amor, o cuidado do meu Pai Celestial. Eu quero ser adotada hoje como filha amada, como filho amado. E quando eu orar, eu quero que as minhas orações sejam ouvidas. Eu quero ter fé para acreditar que Ele se preocupa comigo. Eu quero ter fé para acreditar que Ele vai fazer aquilo que eu tenho intercedido, aquilo que eu tenho clamado, aquilo que eu tenho buscado. Eu quero ter fé para isso, que o meu Pai Celestial, eu não preciso fazer tudo do jeito que Ele quer para Ele me amar. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama, e eu sei que Ele vai ouvir as minhas orações, a minha intercessão, o meu clamor. Eu sei que Ele vai ouvir quando eu buscar a face dEle, e Ele vai operar milagres na minha vida, porque eu sou o seu filho, a sua filha, em nome de Jesus. Eu libero perdão e eu peço perdão hoje, e que o Senhor me ensina a viver um novo tempo contigo, sabendo que Tu és o meu paizinho. Quero correr pro Teu colo, quero chorar no Teu colo, quero ter intimidade contigo, Pai. Quero escutar a Tua voz, quero sentir o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua presença comigo. Eu não quero mais que tenha nenhuma barreira que impeça eu de sentir o Teu amor, de sentir a Tua paternidade, em nome de Jesus. Mas eu vou correr para os Teus braços, eu vou correr para os Teus braços, e eu vou me sentir segura, protegida e amada por Ti. Nenhuma barreira mais que impeça eu sentir o amor do meu Pai Celestial. Nenhuma barreira mais, em nome de Jesus. Porque hoje eu entendo, o meu Pai Celestial não é igual ao meu pai terreno. O meu Pai Celestial, o meu Pai Celestial, Ele quer me pegar no colo, Ele quer me abraçar, e Ele quer curar minhas feridas nessa noite, para me experimentar o
Deus, na minha vida. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora nesses corações. Cura essas feridas. Cura essas feridas, Senhor. Cura essas feridas que doem, Pai. Tem muitas pessoas aqui que acordam de manhã, não tem alegria de viver, não tem alegria de trabalhar, não tem alegria, Senhor. E muitas delas já pensaram, melhor seria morrer do que viver, porque eu não consigo ser feliz. Nessa noite, Espírito Santo, toca nesse coração, cura o coração delas em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhum espírito de depressão, nós não aceitamos nenhum espírito, em nome de Jesus, de morte, que vem para roubar, matar e destruir, em nome de Jesus. Mas que o Senhor solte agora, em nome de Jesus. E eu oro agora, Pai, todo espírito de opressão, todo espírito de opressão, nós ordenamos que saia, que solte os ombros deles, que solte os ombros dele agora, em nome de Jesus. Toda dor no pescoço, Senhor, nós não aceitamos mais sobre a vida deles, ó Pai, mas que o Senhor tire agora na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, passa no teu sangue toda dor no pescoço, toda dor nos ombros agora. Eu ordeno que esse espírito de opressão solte agora os ombros deles, o pescoço deles agora, em nome de Jesus. Não aceitamos mais que nenhum espírito de opressão esteja neles agora. Mas nós ordenamos espírito de morte, espírito de morte, nós te ordenamos agora. Espírito da rejeição, você vai soltar a vida deles, eles vão experimentar a vida do Pai Celestial, com o Pai Celestial que já conquistou na cruz do Calvário a vida, e a vida em abundância. Por isso hoje nós ordenamos em nome de Jesus, você vai soltar, Satanás, a vida deles, você vai soltar, Satanás, a vida deles, e eles vão viver o melhor de Deus com o Pai Celestial. Todo espírito de opressão, todo espírito de morte, na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós ordenamos que saia dos ombros, do pescoço, da vida deles, espírito de angústia, espírito de tristeza, espírito de desânimo, em nome de Jesus, nós ordenamos que saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, solta todo o teu povo das cadeias que prendem. Solta o teu povo das cadeias que prendem, em nome de Jesus, para que eles venham viver a paternidade de Deus, a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, a alegria da salvação, a alegria de estar contigo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós cremos que Deus está curando teu coração nessa noite, e você vai experimentar a paternidade de Deus. E a paternidade de Deus é que Ele nos cuida, é que Ele nos ama, é que Ele quer fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Amém? Amém. Deus me mostrava espírito de opressão, peso nos ombros, dor aqui, dor no pescoço. Isso é espírito de opressão que às vezes a gente deixa por falta de perdoar. A falta de perdão é uma cadeia, prende a gente em cadeias e grilhões. E aí o inimigo nos oprime, né? Então Deus hoje libertou várias pessoas aqui de espírito de opressão. Não deixe o inimigo te oprimir. Se você tem falta de perdão, perdoe, querido e querido. Ninguém vai conseguir ser intercessor se não perdoar. Não tem como ser intercessor sem perdoar, porque os verdugos são liberados para açoitar aqueles que não perdoam. Como que a pessoa vai conseguir se colocar na brecha e se colocar numa guerra se ele tem brecha na vida dele? O inimigo vai lançar setas malignas e ele destrói a nossa vida. Nunca esteja falta de perdão na tua vida, meu irmão, minha irmã. Intercessor tem que ter a vida no altar, perdoar, resolver o passado. Amém?
Amém. Graças a Deus. Vamos ver, agora que nós entendemos que o Pai nos adotou por Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. É o Pai que nós podemos recorrer todo momento. Ele cuida de nós. Ele se importa com eu e você, queridas. Amém? E eu quero te chamar, você, abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 54. Salmos, capítulo 54. Salmos, capítulo 54. Do versículo 1 ao versículo 7. A palavra de Deus fala assim: homem segundo o coração de Deus. Davi foi um menino rejeitado pelo seu pai. Vocês lembram a história de Davi? Davi foi ungir. Jessé traz os filhos para dentro de casa, porque o profeta Natan foi, profeta Samuel, não Natan, né? Foi ungir, Deus manda o profeta Samuel ir lá ungir rei de Israel, que estava na casa de Jessé e era um dos filhos dele. O profeta não sabia qual era dos filhos. Aí passa aqueles filhos mais lindos e bonitos, enormes, preparados para a guerra, que faziam parte do exército de Saul. Homens grandes, preparados. Aí o profeta fala, eu acho que é esse. E Deus falava, não é esse. Aí vinha outro bonitão, grandão, acho que é esse. E Deus falava, não é esse. Aí passou todos eles, mas daí o profeta falou, mas não tem mais nenhum filho aí? Aí Jessé falou, tem Davi lá no campo. Porque Jessé não se importava com Davi. Tanto que Davi não tinha sido chamado para sentar à mesa, para comer. E quando o profeta vinha na casa, aquele tempo, era algo muito especial. Mas Davi não estava lá. Então manda chamar Davi. E Davi vem, e era Davi que Deus tinha escolhido. Ainda Deus fala para o profeta, você vê o exterior, mas eu vejo o coração. E eu escolhi Davi para que seja rei de Israel, né? Deus jamais rejeita, né? Jamais Deus rejeita os filhos dele, né? E eu vi ali que Davi não se importava muito com o filho dele, mas Deus tinha escolhido bem aquele que o pai não se importava muito e não cuidava muito, né? E Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, adorador, apaixonado para a presença de Deus, buscava o Senhor. O intercessor é assim. Não tem como nós ser intercessor sem ser adorador, porque todo intercessor é adorador e todo o adorador é intercessor. Não tem como fazer parte de um grupo de louvor se você não ora, porque adoração tem a ver com intercessão e intercessão tem a ver com adoração. Não tem, as duas coisas caminham juntas. E Davi era adorador, mas era intercessor, era um homem de oração, era um homem de intimidade. E olha o que ele fala nesse capítulo. Nós vamos ler muitos capítulos aqui dele, tá? No capítulo 54, olha o que ele fala no versículo 1. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Versículo 2. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às minhas palavras da minha boca, porque estranhos se levantaram contra mim, e tiranos me procuram a minha vida. Não ponha, ó Deus, perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele apagará o mal daqueles que andam espiando e destrói-os por tua verdade.
Eu te ofereci voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, o Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprindo o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amém? Olha, Davi sempre estava orando, clamando ao Senhor. A gente vê bem claro isso no versículo 2. Ele fala: ó meu Deus, ouve a minha oração, ouve o que eu estou orando, inclina os teus ouvidos, as palavras da minha boca. O que ele está falando? Senhor, escuta a minha oração. Senhor, olha, escuta, abra os teus ouvidos, escuta minhas palavras, escuta a minha oração, porque eu clamo a ti. Então Davi tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele tinha prazer de orar, ele tinha prazer de andar com Deus. E em todo tempo Davi andava com Deus. Em todo tempo Davi buscava o Senhor. Em todo tempo Davi orava. E ele era perseguido, então ele falava: Deus, me livra dos meus perseguidores. E Deus livrava, porque Deus ouvia a oração dele. E ele tinha uma intimidade tão grande com o Pai Celestial, e ele tinha certeza que esse Pai cuidava dele. Ele tinha certeza que o Senhor dos exércitos era aquele que andava com ele e dava vitória às suas guerras. Era aquele que caminhava com ele. O Senhor dos exércitos é o nosso Deus, e ele vai à frente das minhas batalhas. Davi orava, Davi intercedia, Davi clamava, Davi caminhava e andava com Deus. Tinha problemas, muitos problemas, mas não desanimava, porque acreditava que o Pai Celestial não desamparava ele nunca. Amém? Como eu e você temos que ter essa certeza. O nosso Pai ouve a nossa oração. O nosso Pai abre os ouvidos para ouvir aquilo que eu e você estamos clamando, intercedendo. Essa é a certeza que eu e você temos que ter, como Davi tinha. Ele tinha essa certeza. Olha só, nós vamos decorrer vários salmos aqui. Salmo 55. Só vai seguindo aí, que nós vamos ler vários salmos em seguida, tá? 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te esconda da minha súplica. Ele orava, ele suplicava, né? Atende-me, ouve-me, lamento-me, rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: ah, quem me dera asas como de pomba, eu queria voar e dormir em descanso bem longe. Eis que eu fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Apressa-me ia escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite ando ao redor dela. Sobre os seus muros iniquidade, malícias estão no meio dela. Maldade adentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era me que aborrecia, porque se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, íamos a multidão à casa de Deus. A morte os assalte os vivos e engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Versículo 16. Eu quero que você lê junto comigo. O que a Bíblia fala? Mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei,
clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ele livrará em paz a minha alma da guerra que moviam, pois eram muitos contra mim. Aleluia, amém? Olha, o homem segundo o coração de Deus, o que está vivendo. E essa tem sido a minha oração nesses últimos 6 meses. Perseguições. Coisas que a gente nunca imaginou ter que enfrentar, a gente está enfrentando. Coisas que a gente não queria enfrentar e nós temos que enfrentar. Ele fala assim aqui, os que me perseguem, né? Terror de dia, terror à noite. O que ele fala? Olha, se fosse o inimigo que me afrontava, eu nem me importaria, mas era um homem igual a mim, que comia na minha mesa, que ia para a casa do Senhor, adorar o Senhor junto comigo, e ele traiu. E ele fala, meu coração está dorido dentro de mim. As minhas emoções estão abaladas. Os meus sentimentos estão abalados. Há uma angústia e uma tristeza dentro do meu coração. Eu não sei como lidar com isso. Davi está falando isso. Ah, quem me dera asas como de pomba, eu voaria e eu pernoitaria no deserto. Ai, se eu pudesse sumir dessa casa, se eu pudesse sumir dessa igreja, se eu pudesse sumir dessa cidade, eu queria estar bem longe para não ver ninguém, para não encontrar ninguém, para não explicar nada para ninguém, porque eu não queria estar aqui. Ah, quem me dera asas como de pomba, e eu ia voar para bem longe, para o deserto, porque eu não teria que enfrentar esse negócio. Era isso que Davi estava enfrentando. E é isso que muitas vezes a gente está enfrentando. Não é? Às vezes tem coisas que a gente não queria enfrentar. Decepções. Traições. De pessoas que a gente mais ama. Que está junto, caminhando junto, cai, levanta, um levanta outro. E de repente... Só que eu e você não estamos livres de passar por isso. Cedo ou tarde, eu e você vamos passar por essas coisas. Cedo ou tarde. Pode ser uma traição do esposo, de um cônjuge, pode ser uma traição do nosso melhor amigo. Cedo ou tarde, todos nós vamos ter que enfrentar essas coisas. Agora, não importa o que eu e você temos que enfrentar, e sim como eu e você vamos enfrentar. Não é? Dá vontade de sumir? Dá. Davi também tem vontade de sumir. Dá vontade de largar tudo? Dá. Porque Davi também ficou com vontade de largar tudo. Dá vontade, às vezes, de largar ministério, de largar família, de largar casamento. Dá. Dá vontade, mas a gente não faz. Como Davi. A gente continua firme. A gente continua orando. O que Davi faz? O que ele faz? É o que eu e você temos que fazer? Hã? O que Davi faz no versículo 16 e 17? Alguém lê para mim? 16 e 17? Eu não falo para os outros. Eu não xingo a pessoa que fez. Eu não falo mal dela. Eu continuo amando ela, porque ela é falha, é ser humano, e nós falhamos e nós erramos. Eu não falo dela, eu não critico ela, eu não quero mal dela. Eu só faço uma coisa, Davi fala, eu invocarei o meu Deus e Ele vai livrar a minha alma em paz. E eu vou para o quarto orar,
eu vou chorar no colo do Pai, eu vou correr para os braços do Pai. Esse é o segredo. O segredo do intercessor. O segredo do homem de oração e da mulher de oração. Não é criticar. Nós não somos juiz. Esses 5 meses eu fico falando para nossos irmãos da igreja. Você não é juiz. Você não julga a causa dos outros. Quem julga é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você não é advogado, porque nós temos um advogado sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. É Ele que julga, é Ele que advoga por nós. Eu e você amamos. As pessoas são falhas e nós amamos. E nós perdoamos. E nós intercedemos por elas. E nós oramos por elas. E nós oramos para Deus nos ajudar, nos dar graça para lidarmos com essas situações, para ser espelho para as outras pessoas, que Deus é bom, que Deus reverte o mal em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você acreditar que o Pai que nós servimos, que o Pai que nós amamos, Ele é o Pai que se preocupa, independente das coisas que acontecem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos confiar e descansar. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Está difícil, fui traída, está difícil, meu coração está doendo, meu coração está gritando. O que eu vou fazer? Eu vou orar, vou buscar o Pai de manhã, de tarde, de noite, toda hora eu vou orar. Essa é a igreja. Esse é o povo de Deus. Essa é a igreja sarada. É a igreja que vai fazer diferença nessa terra. Era o que Davi fazia. Era guerreiro. Era homem forte, corajoso, mas era adorador. Era aquele que buscava a face do Pai todo momento, toda hora. E eu tenho uma coisa que eu vou fazer. O meu coração está duro, difícil. Eu estou angustiado, eu estou triste. Eu quero ir embora, eu quero sumir, né? Não foi o inimigo, foi o meu melhor amigo. Era aquele que sentava na minha mesa, aquele que ia comigo para a casa de Deus, que me traiu. Mas eu não vou fazer nada, eu vou orar. De manhã, de tarde e de noite. A coisa aperta, meu irmão, minha irmã. É mais oração. Não tem outro jeito. Se você começar a xingar, murmurar, criticar, falar mal, o diabo vai usar tudo isso para nos adoecer, e nós vamos ficar doentes de alma, amargurado, e tudo que nós vamos falar é coisa não. Toda vez que a gente sentar com alguém, a gente volta aquela ladainha para contar a história para todo mundo. Aí senta, conta e conta a história para todo mundo. De novo, a mesma história, e a pessoa não sai do lugar. Aí senta com a outra pessoa, você viu o que me aconteceu? Você viu o que me fizeram? Travou na fé, travou nas suas emoções, travou nas suas finanças, trava em todas as áreas. Davi sabia lidar com conflito, Davi sabia lidar com traição, Davi sabia lidar com perseguição, Davi sabia lidar, sabe por quê? Porque ele ia para o colo de Deus. Ia para o colo do Pai. E orava de manhã, de tarde e ao meio-dia. E Deus ouvia as suas orações. E Deus trazia paz ao seu coração. É isso que eu e você, como intercessor, como homens e mulheres de Deus, precisamos aprender. Não entre em guerras. Não entre na fofoca. Não entre na murmuração, porque esse é o prato que Satanás dá para nós. Nós não somos juízes e não julgamos a causa dos outros. Os erros dos outros, nós intercedemos por eles. Nós intercedemos por nós. E nós colocamos a vida deles nas mãos do Senhor.
Ele é o nosso juiz. Ele é quem julga. Só Ele sabe a intenção do coração daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa fez algo que aos nossos olhos é terrível, mas ela está achando que está fazendo a coisa certa. Ela não tem má intenção no coração. Como eu e você vão saber? Só o Pai Celestial sabe. Por isso que a gente não julga. Ninguém de nós sabe. Às vezes aquela pessoa está pensando, é o melhor para ser feito. Ela não está entendendo às vezes. Não tem como a gente julgar a atitude de uma outra pessoa. Né? O que nós podemos fazer? Orar por ela. Senhor, será que ela está errada? Então, Senhor, traz ela de volta aos teus caminhos. Traz ela de volta aos teus propósitos, Deus. Tem misericórdia dela. Ajude ela a se encontrar. Ajude ela a ter revelação daquilo que tu queres para ela. Senhor, e todo dia, às vezes você tem que fazer, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Não me deixa eu ficar com mágoa no meu coração. Não me deixa eu ficar com raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando te prive da graça de Deus. Davi sabia lidar com isso. Por quê? Raiz de amargura te separa da graça de Deus. E você é salvo pela graça. Tem gente que perde até a salvação porque está cheio de mágoa no seu coração. Porque Deus mandou perdoar até 70 vezes 7 no dia. A raiz de amargura priva eu e você da graça de Deus. E sem a graça de Deus nós não somos nada. Quando eu falo para você que a igreja cresceu com um homem que prega com uma dicção ruim que ninguém entende. Uma doidona que saiu do sítio, que não tinha nada na vida, que não tem faculdade de teologia, mas que conhece a Bíblia, né? Pregando e servindo a Deus e Deus fazendo a igreja crescer. Aos olhos humanos isso não existe, não tem como dar certo. Hoje tem 1000 membros, mas tinha 80 quando a gente chegou. Acha que nós somos bons? Graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Tenho certeza que a pastora é muito melhor do que a gente. Eu tenho certeza que a pastora é muito melhor do que a gente. Eu tenho certeza que a pastora é muito melhor do que a gente. Graça, 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 graça de Deus fez a igreja de Arapongas crescer. Que Deus é bom. Nós não podemos ficar privados. É isso que eu tenho no meu coração. O diabo não vai me pegar. Raiz de amargura priva você da graça. E sem a graça não vai acontecer nada. Aí o diabo faz de tudo para nós ficar doente de alma e com raiz de amargura no coração. Porque a gente perde a graça de Deus. Ele não vai conseguir. Porque quando acontecer alguma coisa, nós vamos orar. De manhã, de tarde e ao meio-dia, eu orarei ao meu Pai Celestial. E Ele ouvirá a minha oração. E Ele vai livrar a minha alma em paz, o que a Bíblia diz. Em paz. Por isso que intercessão e oração é uma vida de qualidade, uma vida de abundância. Porque quem ora perdoa, quem ora ama, quem ora se compadece das pessoas. Você não consegue perdoar? Começa a orar por essa pessoa, você vai passar a amar ela. A oração muda nossos corações. A oração muda nossos sentimentos. Transforma a vida da gente. E nós conseguimos amar até o pior inimigo nosso. A oração faz esse milagre da gente amar as pessoas, mesmo quando elas nos traem, elas erram, elas fazem coisas que nos machucam, que nos fazem chorar meses. Deus nos faz continuar amando elas da mesma maneira. A oração, a intercessão
não deixar que nenhuma raiz de amargura entre no nosso coração, para privar eu e você da graça de Deus. Por isso, nessa noite, a intercessão, minha amada e meu amado, é a chave para ter uma vida em abundância. Viu, queridas? E viu, queridos? Porque nós temos um coração limpo daí, para viver em paz. E não existe nada mais precioso do que ter paz no nosso coração. Amém? Que você possa ser esse homem, que você possa ser essa mulher, que entendeu a tua paternidade, que Deus te adotou. Você é filho amado. Que Deus quer ouvir as tuas orações, como ouvia de Davi, como manifestava. Cura em Davi, a presença dele em Davi, trazendo paz no coração de Davi, trazendo esperança no coração de Davi. Como andava com Davi? Deus quer andar comigo e com você. Não deixe as decepções da vida te deixar um homem, uma mulher amargurada, te privar da graça de Deus. Porque sempre nós vamos ter pessoas que vão nos magoar, nos trair. Nós vamos sempre ter essas coisas. Não é o que a gente vai ter que passar nessa vida, e sim como nós vamos lidar com aquilo que nós vamos ter que passar nessa vida. Como que eu e você vamos lidar? Eu vou orar de manhã, de tarde ao meio-dia. Eu vou interceder de manhã, de tarde ao meio-dia. Eu vou buscar o meu Senhor quando eu tiver que passar por essas coisas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Esse Deus é muito lindo. Salmos, capítulo 34, versículo 4 e 7. Salmos 34. Volta um pouquinho aí. Salmos 34, do versículo 4 ao versículo 10. Alguém pode ler para mim? Trinta e quatro, do versículo 4 a 10. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os meus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Olha que coisa mais linda esse texto, não é? Deus, quando a gente clama, olha, versículo 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e Ele me livrou de todos os meus medos, dos meus temores, das minhas angústias. Isso que eu e você temos que entender, queridas. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos ficaram confundidos. Clamou esse pobre ao Senhor, ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Ele nos ouve, nos livra dos temores, dos medos, das angústias, mas também nos livra de todos os nossos temores, né? Deus é um Deus que ouve, que escuta e muda toda circunstância. Também nos ouve e nos salva de todas as nossas angústias. Por isso que Davi busca Deus de manhã, de tarde e ao meio-dia. Porque Deus livrava ele de toda a angústia do coração dele. Ele sabia que ele podia correr para o colo do Pai. Ele sabia que ele podia interceder, que ele podia clamar, que ele podia orar, porque Deus ia ouvir e ia manifestar a sua presença, tirando toda aquela angústia do seu coração, tirando todo aquele medo que havia no coração dele. Por isso não tinha medo da guerra, por isso ele não tinha medo de lutar, por isso que ele não tinha medo de lutar contra Golias.
Todo mundo do exército de Saul estava lá, ninguém queria lutar com Golias. Ele não tinha medo, porque ele andava com Deus. O meu Deus vai me dar a vitória. Como Deus me deu com o leão, como Deus me deu quando eu consegui matar o leão e o urso, Deus vai me dar nas minhas mãos esse filisteu, em nome de Jesus. Era essa a certeza desse filho de Deus, que em tudo buscava o Senhor, que em tudo clamava o Senhor, que em tudo intercedia a Deus, e Deus livrava ele de todas as coisas, dava vitória para Davi. E você temos que ter essas experiências com o nosso Pai Celestial, correr para o colo dele. Por isso era necessário você se livrar dos traumas do nosso Pai terreno. Porque o Pai Celestial não é assim, Ele nos livra, Ele nos ouve, Ele nos escuta, Ele nos dá cura, Ele nos dá paz, Ele nos dá livramento. Que Deus age diferente. Amém? E você temos que entender. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Aquele que achar pode ler para mim. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Era o segredo de Davi. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes de ficar preocupado, desesperado, noite sem dormir, roendo a unha, correndo para cá e para lá, comendo que nem um doido, porque quando a gente fica ansioso, às vezes a gente come demais, né? Ou rói a unha, ou não dorme, cai cabelo, um monte de coisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, que as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus, Pai Todo-Poderoso. Oração, súplica, ação de graça. E o Deus de paz vai encher os vossos corações de paz em Cristo Jesus. O intercessor, o homem e a mulher que ora, que busca o Senhor, tem uma vida de paz. Por isso que eu falo, quando a gente corre para os braços do Pai, quando a gente corre para o colo do Pai, e chora lá diante do Pai, e conversa com Ele, clama a Ele, lamenta com Ele, Pai, o Senhor está vendo? Eu brinco, Éder, né, que a gente... Ele fala assim, que esse dia ele pregando na igreja, ele falou, olha, é difícil lidar com conflito, né? Duro é lidar com a minha esposa. Às vezes eu quero matar ela, orar para ela ressuscitar para matar de novo. Eu, mesma coisa. Às vezes quer matar ele, orar para ele ressuscitar e matar ele de novo. Não é? Porque às vezes é difícil lidar com algumas coisas. Por quê? A gente é diferente. Eu sou do Rio Grande do Sul, gaúcha, gosto de churrasco, gosto de comer. Ele é daqui do Paraná. Ele nem sabe muito bem o que gosta de comer, porque Paraná não tem prato bom. Só o gaúcho tem churrasco. Então eu brinco com ele. A gente é totalmente diferente. Criado em família diferente, costume diferente, né? Cultura diferente. Nós se choca direto. E nós briga direto. E ele é pastor e a gente briga. Tá, queridos? Que todo mundo se choca e briga, discute. Mas nós não vamos se separar. Nós discordamos das coisas. E às vezes a gente discorda e às vezes a gente briga. Isso não quer dizer que vamos separar. Não. Todo casal discorda. Se não discordar, alguém está no lado e não está vivendo. Porque todo ser humano que mora com outra pessoa, diferente, cultura diferente, criado em família diferente, nunca vai brigar? Para de mentir, né? Que isso não existe. Isso não existe. Mentira, essa historinha. Ai, a gente se dá bem. A gente não... para com isso, né? Não tem isso, gente. Todo mundo vai se discutir quando mora junto. Tem problemas, tem dificuldade. Agora você vai ficar xingando, murmurando e reclamando. Não, meu irmão, minha irmã. Vai para o colo do Pai. Ora de manhã, de tarde, a meio-dia. Para você ver. Ninguém vai roubar a paz do teu coração, não.
A gente não vive uma vida de qualidade que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário, porque a gente é teimoso e é ruim. Porque a gente quer resolver, a gente quer mudar os outros. A gente não vai orar. Como eu falei, nós queremos mudar o Brasil. Então pega uma bandeirinha e vai para fora. Não, vai para o quarto orar. Nós queremos mudança, é a oração, é a intercessão que muda. Nós queremos paz no nosso coração, é a intercessão, oração lá no quarto. Cara no pó, se humilhar, buscar a presença de Deus. Davi fala isso. Está difícil, mas eu vou orar de manhã, de tarde e ao meio-dia. Eu vou buscar o meu Senhor. Ele vai livrar a minha alma da angústia. Ele em paz vai livrar a minha alma. E você temos que entender isso. Entendeu, queridos? Não tente mudar os outros, porque quem muda os outros é o Espírito Santo. Se nós queremos mudar os outros, quanto mais bater, mais raiva eles vão ficar. Mais distante eles vão ficar. Bata nos filhos para você ver. Não estou falando de bater. Estou falando de falar. Tem gente que fala. Que todo mundo quer ficar no bar, em qualquer outro lugar, mas menos em casa. É que numa goteira na cabeça. Porque acha que vai mudar. Ninguém muda ninguém. Se o Espírito Santo não mudar, não adianta. Perda de tempo. O que é que você tem que fazer? Oração. Joelho no chão. Intercessão. Oração. Né? Antes de tudo, que seja conhecida diante de Deus e não das pessoas. Seja conhecida diante de Deus. Orações, súplica e ações de graça. E o Deus da paz encherá os vossos corações. Em nome de Jesus. Amém? A intercessão, oração, intimidade com Deus. Contar para Deus as nossas aflições. Contar para Deus as nossas tristezas. Contar para Deus as nossas decepções. E não para os outros que não vão resolver. Quando uma mulher vem falar mal do marido, eu já dou uma truncada nela que ela se acaba. Porque você vem ali contar tudo os podres do marido. Vai lá e chama teu marido. Filha, que eu preciso ouvir os dois lados. O marido vem. Vai lá e chama tua esposa, que nós precisamos ouvir os dois lados. Senão a gente deixa ela vomitar ou deixa ele vomitar. E isso não vai fazer bem para a pessoa. Só vai fazer mal para ela. Talvez contar um pecado, talvez pedir um conselho, mas vir vomitar tudo que é desonrar o marido, é desonrar a esposa, é desonrar os filhos. Não desonre aqueles que Deus colocou na tua mão para você cuidar. Não desonra aqueles que Deus colocou na tua mão para você amar. Você vai e fala para Deus deles. Não fala para os outros. Não expõe, não desonre. Porque nós temos o costume de fazer isso. Como quando um irmão nosso erra com nós. Quando o irmão nosso nos trai. Não fale para todo mundo o que ele fez. Fale para Deus o que ele fez. Deus que conhece o coração dele vai ministrar o coração dele. E vai julgar a nossa causa. Que é o que Davi fazia. E eu espero que eu e você possamos aprender. Viver uma vida feliz em paz. É o intercessor. É um homem e uma mulher que ora. É um homem e uma mulher que busca a face de Deus. Vai viver o melhor de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então o último texto. Eu não sei nem que hora que é, pastora. Tem relógio? 9h10. Que hora que? 9h10? 7h30 nós começamos. Tem misericórdia, Jesus. Esdras, vamos terminar então já, Jesus querido. No livro de Esdras, capítulo 9.
Esdras capítulo 9, versículo 2, a palavra de Deus fala assim, Esdras capítulo 9, versículo 2, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e dos magistrados foi primeira nesta transgressão, e ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes, e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça, e da minha barba, e me assentei atônico. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel por causa das transgressões dos seus cativeiros. Porém eu fiquei assentado atônico até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho, e estendi as minhas mãos para o Senhor, o meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso, estou envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque a nossa iniquidade se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Desde o dia de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão de rosto, como hoje se vê. Versículo 15 agora eu vou ler. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, nosso delito, porque ninguém há quem possa estar na tua presença por causa disso. No capítulo 10, versículo 1. E orando Esdras assim, fazendo esta confissão, e chorando, prostrado-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muita congregação de homens e de mulheres, de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Giel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós também transgredido contra o nosso Deus e casamos com as mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel, pois agora fazemos um concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido dela, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Olha que texto mais lindo. Aqui a Bíblia fala que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus dá uma ordem para aquele povo. E Deus fala para aquele povo: não se case com meninas de outros povos. Não se case as meninas com os meninos dos povos. Não contamine semente santa com outra semente, porque o povo de Deus era um povo separado para o Senhor. Mas a Bíblia fala que eles se casaram, sacerdotes, levitas, misturou tudo, a semente santa com semente imunda, com semente de pessoas que adoravam outros deuses. E quando Esdras chega e fica sabendo, a Bíblia fala que Esdras rasga sua roupa, arranca os cabelos da sua cabeça, arranca a sua barba, de tão desesperado que ele ficou. E a Bíblia fala que ele chora, ele fica atônico, sentado na frente do templo, chorando, lamentando. E quando chega a tardinha, no sacrifício da tarde, a Bíblia fala que ele se ajoelhou na frente do templo e começou a orar, começou a clamar e começou a interceder por aquele povo. E a Bíblia fala que o povo começou a se achegar a ele. E começaram a chorar uma grande multidão. E a Bíblia fala que aquele povo começou a se arrepender daquilo que eles tinham feito.
E eles fazem uma aliança com Deus. Então, e eles falam: nós vamos consertar isso. Nós vamos despedir as mulheres e as crianças. E nós vamos obedecer à lei de Deus. Esdras não chegou de dedo na cara do pessoal que tinha feito. Esdras não chegou falando: olha o que você fez. Esdras foi para frente do templo do Senhor. Ele ficou indignado, ficou. Ele arrancou os cabelos da sua cabeça, a barba. Rasgou as suas vestes, chorou o dia todo diante do templo de Deus. Pelo pecado que aquele povo estava fazendo. E a Bíblia fala o quê? Se prostrou de joelho. Começou a orar, interceder, confessar pecado do povo. O povo começou a vir. Porque quem gera arrependimento no coração das pessoas que erram é o Espírito Santo de Deus. Enquanto tem alguém de joelho orando, clamando, intercedendo pelo povo que está errando, Deus, o Espírito Santo começa a fazer a obra, gerar arrependimento. E o Espírito Santo começou a gerar arrependimento no coração daquelas pessoas. E aquelas pessoas começam a vir chorando para diante, perto da porta do templo. Começam a confessar pecado e falar: nós vamos consertar esse negócio. Nós vamos devolver as mulheres, as crianças, e nós vamos viver conforme o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou. Nós vamos fazer uma aliança com Deus e vamos viver segundo o mandamento do Senhor. A intercessão muda o coração das pessoas. A intercessão traz arrependimento do pecado no coração das pessoas. Porque é o Espírito Santo que vai lá e ministra o coração das pessoas. Sabe o que acontece no meio das igrejas? Às vezes o diabo entra. E às vezes alguém erra, alguém peca. E antes de eu e você interceder, antes de eu e você chorar, antes de eu e você ficar atônico, antes de eu e você se ajoelhar e clamar, interceder em favor daquelas pessoas, o que a gente faz? A gente começa a criticar. Começa a falar para os outros: você viu fulano? Você viu onde é que estava o fulano sábado passado? Você viu o que fulano separou? Estão lá, largado. Olha, que testemunho. Olha. Esdras não fez nada. Esdras foi orar. É isso que eu quero que você guarde no teu coração, meu irmão, minha irmã. Davi não fez nada. Ele foi orar de manhã, de tarde e ao meio-dia. Esdras não fez nada com os outros. Não tentou convencer. Ele foi lá, se ajoelhou, ergueu as mãos para o céu e começou a interceder em favor do povo de Israel. A intercessão gera arrependimento ao pecador. A intercessão traz mudança no meio do povo de Deus. Não é a crítica, não é a fofoca, é a intercessão. Deus quer levantar essa igreja, seja em Bandeirantes, né, seja nas cidades aqui representadas, seja nessa cidade, uma igreja intercessora, aonde o Espírito Santo faz a obra. Eu e você oramos, eu e você clamamos, eu e você choramos no altar do Senhor. E eu e você vamos ver Deus mudando a história na vida das pessoas. Amém? Eu espero que você saia daqui e que você tenha prazer como Davi tinha. Eu tinha mais uns 5 textos ainda para ler. Vamos até meia-noite fazer vigília daí. Então vamos deixar para outro dia, para amanhã, mas no outro manhã é outra coisa que eu preparei. Deixa o Espírito Santo fazer, né? Davi fala que ele tinha ansiedade. Esperava com ansiedade no coração para ir para o colo de Deus, para interceder. Depois você lê na tua casa. No livro de Atos, capítulo 2. Pedro fala: eu vi Davi, o homem segundo o coração de Deus, escutava a conversa do pai com o filho. Davi fala assim: eu via Deus
falando. Ele sabia que Jesus Cristo ia nascer, redimir Israel. E ele fala uma coisa: a minha alma vai descansar em paz, porque eu não vou ficar no Hades, porque Deus vai prover o filho para vir para a terra e morrer. Quanto tempo antes de Jesus nascer, Davi já havia morrido. Davi já sabia. Deus tinha mostrado para Davi já. E Deus mostra para Pedro, que não conheceu Davi, que Davi escutava a conversa do pai com o filho no céu, de tanta intimidade que ele tinha com Deus. Ele sabia que da geração dele nascia Jesus Cristo de Nazaré, que vinha redimir o povo de Israel para não morrer no Hades, perdoar o pecado do povo de Israel, trazer salvação para o povo de Israel, que é eu e você também. Amém? Davi tinha tanta intimidade com o pai, conversava tanto com o pai, que o pai revelava coisas que ia acontecer lá adiante. A intimidade, Davi falando do Salmo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Viu? Deus quer revelar coisas que estão ocultas aos olhos do mundo para a igreja. Aquilo que vai acontecer daqui 100 anos. Aquilo que Deus preparou, Deus quer revelar para a igreja. Como que Deus vai revelar? Quando nós intercedemos, quando nós oramos, quando nós buscamos a face de Deus. Quando nós aprendemos isso. Que a igreja é intercessora. Que a igreja é o corpo de Cristo vivo aqui na terra, que traz o reino de Deus na terra, que traz a glória de Deus na terra, que traz o agir de Deus na terra. Por quê? Porque ela intercede, porque ela ora, porque ela clama, porque a terra Deus deu aos homens, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para nós, e quando nós oramos, nós trazemos o reino dos céus à terra, o agir de Deus na terra. Por isso eu e você precisamos aprender a orar em todo tempo, na angústia, na tristeza, na perseguição, na decepção, no problema da família, né? No problema no casamento. Às vezes quando eu e meu marido a gente briga, eu falo assim: Deus, você está vendo o que o teu filho está fazendo, né? Você muda ele, Deus. É 2 minutos que volta mansinho, porque o Espírito Santo já mexe. É Ele que faz. Ele é filho, querido, não mexe com o filho de Deus. Ele é filho de Deus, deixa que o pai cuida dele. O pai vai falar com ele. Viu? Você que é esposa, deixa o pai falar com ele. Ele é filho. E você, marido, deixa o pai falar com ela, ela é filha. Deus vai falar com ela, o pai vai cuidar dela. É que a gente tem a tendência de querer mudar. Ora, fala a Deus, olha aí, faz alguma coisa. Fala no coração dele, hein? Faz alguma coisa e Deus vai fazer. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Não interessa o que você está vivendo. Quero deixar bem claro para você. Não importa aquilo que você tiver que passar e enfrentar nessa vida. O que importa é como que você vai enfrentar essas coisas. Como que você vai enfrentar? Como Davi e como Esdras. Orando, clamando, intercedendo, porque Deus vai agir enquanto eu e você interceder, enquanto eu e você orar, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Vamos pôr as nossas vidas diante do Senhor. Pai, Tu és bom, e nós sabemos que Tu estás aqui nessa noite. Tu és o nosso paizinho. Tu nos adotou, Pai. Tu nos adotou. Tu nos adotou. Tu nos adotou. E nós somos Tuas filhas e os Teus filhos amados Teu. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite eu sei, Pai, que aqui tem pessoas que estão enfrentando lutas
como Davi estava enfrentando. Tem pessoas aqui que estão enfrentando decepções, como Davi enfrentou. Tem pessoas aqui que foram traídas, Pai, como Davi foi traído. E tem pessoas que não sabem como lidar com isso, Pai. Mas nessa noite, Pai, eles aprenderam, Pai, que eles devem orar de manhã, de tarde, ao meio-dia, porque o Senhor vai dar paz ao coração deles, vai livrar a alma em paz, em nome de Jesus, de toda angústia, de toda tristeza, de toda decepção, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Toca agora nesses corações, gera esperança, gera fome e sede de estar contigo todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Pai querido, quando nós sofremos uma grande decepção, quando nós vimos um grande pecado na vida dos nossos irmãos, quando nós vimos as pessoas se desviarem de Ti, como a vida daquele povo extra, nós possamos nos ajoelhar, nós possamos ser intercessor, nós possamos clamar ao Senhor, e o Deus que todo pode vai tocar nesses corações e vai gerar arrependimento, e eles vão voltar para o caminho, eles vão voltar para o Teu propósito, eles vão Te servir e eles vão cumprir o Teu propósito nessa terra, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem um chamado para cada filho, para cada filha aqui. Senhor, não deixe o diabo desviar eles do Teu propósito, não deixe o inimigo desviar, não deixe o inimigo colocar, Pai querido, nenhuma raiz de amargura no coração deles, privar eles da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus, e traz um renovo nessa noite, traz um renovo nessa noite, traz um renovo nessa noite, traz um renovo nessa noite. Aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados, sem paz no coração, perdidos, com vontade de sumir, toca hoje, Senhor, toca hoje, Senhor, que eles possam sair daqui, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, encha esses corações e encha essas vidas nessa noite, em nome de Jesus, e que eles possam sair daqui em paz hoje, em paz hoje, com fé, com esperança. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos abençoa, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve a nossa intercessão, e o Senhor libera os Teus anjos para começar a trabalhar a nosso favor e operar grandes milagres em nome de Jesus. Aleluia, amém, Jesus, glória a Deus. Se coloque de pé. Só o refrão, eu não sou mais órfão, só o refrão. Pegue na mão da tua irmã, feche os corredores, cante isso pro teu irmão, cante. Sou mais
Aleluia. Dê uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Começa uma nova história, Senhor, nas nossas vidas hoje. Tu nos adotou, Tu nos amou e nós somos os Teus filhos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora livre sou, não sou mais órfão. Meu Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. Meu Pai me adotou. Aleluia. Glória a Deus, pastora. Amém? Glória a Deus, né? Quero agradecer a presença do pastor apóstolo Zé Maria, que esteve aqui com a gente, né? Uma bênção. O senhor está aqui, viu, pastor? Muito obrigada, né? Amanhã às 9 a gente continua, né? Muito obrigada pela galera de Cornélio, de Bandeirantes, de onde mesmo, Fabi? Ouro Oeste, lá perto de Minas Gerais, que está aqui